Bom dia, amigos e irmãos, alunos da EBD. Abram suas Bíblias em Êxodo 20, verso 7 e leiam comigo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Todos os dias ouvimos expressões como só Jesus na causa, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, Jesus toma conta, Deus me livre, e muitas outras expressões, né? Falamos e ouvimos outros falar isso sem pensar. Banalizamos o uso do nome de Deus, ainda que inconscientemente. E se tornou um hábito que aparentemente não deveria ser agregado às nossas práticas linguísticas ou à nossa expressão verbal inconsciente. Os judeus temem pronunciar o nome de Deus e incorrer na infração do terceiro mandamento, uma vez que julgam que tal nome é por demais santo para ser pronunciado por lábios humanos. Após Deus ter dado este mandamento, o nome de Deus cessou de ser falado entre os judeus e sua pronúncia ficou totalmente desconhecida. Na escrita judaica, ele é registrado por um tetragrama, com as letras Iud, Re, Vav e Re, transliterado em português pelas letras YHVH, que eu vou colocar aqui para os irmãos verem como se escreve em hebraico. Sabemos as letras do nome e os símbolos que a representam, mas não sabemos como falar esse nome. Todas as demais palavras são pronunciadas com vogais que não aparecem na forma escrita da letra judaica, pois não existem vogais na escrita hebraica. Os sons vogais perduram até hoje pela fala e não pela escrita. Antigamente, os escribas transcreviam a Tanakh, ou o Velho Testamento, sem as vogais, por não existirem no alfabeto. Porém, era entendido suas palavras por causa da tradição oral que dava sentido a cada uma daquelas palavras hebraicas grafadas. No século VI, os escribas, percebendo que a diáspora do povo provocou a alteração da fala do povo por força da influência de outras línguas, resolveram colocar sinais próximo às letras hebraicas para identificar o som da vogal naquela palavra e assim manter a pronúncia fonética original. Esses escribas foram chamados de massoretas, isto é porque massoret, a palavra que os caracterizou, significa tradição. Portanto, os sinais adicionados à escrita hebraica ficaram conhecidos como os sinais massoréticos, que têm a missão de demonstrar o som da vogal e dar o sentido e a pronúncia original da palavra, transmitindo a tradição oral agora também na forma escrita. Porém, são só sinais, não são letras. E o som do nome de Deus perdera-se diante do medo de pronunciá-lo. Para se imaginar o grau de respeito dos escribas a esse nome, quando eles iam escrevê-lo, saíam e lavavam as mãos antes. O ritual de lavar as mãos está relacionado à purificação, assim como nós estamos fazendo hoje por causa do vírus. Os judeus substituíram a fala desse nome por nomes alternativos que expressassem o seu respeito aos atributos de Deus. Nomes como Adonai, que significa Senhor, Hashem, que significa o nome, Elohim, que significa Deus, no plural de sua majestade, e ultimamente Jeová, que significa autoexistente. A origem e indicação mais sólida desse tetragrama vem do livro bíblico de Shemot, Êxodo, que em seus livros, no capítulo 3, versos 14 e 15, diz o seguinte: Vayomer Elohim al Moshe, Hiye asher hiye. Vayomer kotomar livne Israel, Eye shelacheni alehen. Vayomer od Elohim al Moshe, kotomar el ben Israel.
Adonai, Elohe Avotechem, Elohe Itzhak, Elohe Yaakov, Shela Sheni Elekhem, Zesheni, Leolam Veze Zikri Ledor, Dor. Isso transliterado para o português é assim. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Observem que houve uma leitura de Adonai, onde aparece o tetragrama. Estudos atuais e avançados buscam descobrir como deveria se falar esse nome mais acertadamente, mas todos os esforços são apenas especulativos. Por exemplo, dizer que o nome de Deus é Jeová é uma incerteza, pois não existe J em hebraico e nem em aramaico. Por isso, se tornou apenas uma expressão representativa e não original do nome de Deus, ao lado de outros nomes parecidos, como Javé, Iavé ou Yahvé, melhor, aliás, esse último representando os demais, né? Mas essa perda do conhecimento do nome de Deus nos parece proposital. Parece que é uma ação divina do próprio Deus para nos revelar o nome de seu Filho, para que o nome de Jesus fosse exaltado. E isso porque em Atos 4,12 vemos a seguinte revelação: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atualmente vemos cada vez aumentar mais a banalização do nome de Deus. Como falamos no início, tal nome era alvo de extremo respeito e temor. Em um passado próximo, nos tribunais, isso ainda ocorre em alguns tribunais americanos. Quem ia depor diante da corte, quem ia levar um depoimento, um testemunho, fazia um juramento com a mão sobre a Bíblia, dizendo: Juro dizer a verdade e nada mais que a verdade. Ainda hoje vemos juramentos que querem afirmar a verdade do que falam, do que dizem. Por exemplo, juro por Deus. Mas será que tais juramentos garantem, nos dias de hoje, que o que falam é a verdade? Ou o que prometem fazer cumprirão? Ainda existe um temor ao nome de Deus? O terceiro mandamento tem sido obedecido pelos que pronunciam o nome do Senhor? É isso que veremos na lição de hoje, que tem o título O Nome que está sobre todo o nome. O primeiro ponto de nossa lição trata da importância do nome. Na década de 90, os jornais publicaram uma matéria sobre os nomes exóticos encontrados nos cadastros do INSS. Apareciam, por exemplo, 123 de Oliveira 4, Omar Telo, Rolando Escada Abaixo, e eu soube até de um caso de um asiático que morava no Brasil e foi ao cartório e pediu para colocar o nome de Doisberto em seu filho. O escrivão então falou que não podia registrar aquele nome. E o asiático respondeu: Como não? Ele tem que se chamar Doisberto. O escrivão então disse que não podia. E dada a insistência do nome daquele homem, né, em colocar aquele nome, ele perguntou: Por que o senhor quer tanto registrar seu filho como Doisberto? Então aquele homem respondeu: Para ficar a coisa certa. Meu pai chama Zé Roberto.
Eu me chamo Humberto, então ele tem que se chamar Doisberto. Acha que eu não sei contar? Acha que eu não sei contar em português? Sinceramente, eu não sei o fim da história, mas a gente pode imaginar que o nome tem uma grande importância. Imagina uma pessoa ser chamada de Doisberto ou de 123 de Oliveira 4. Não dá, né? O artigo 56 da Lei de Registros Civis, a Lei 6.015 de 1976, permite você alterar seu prenome por vários motivos. 10 deles, aliás, né? E até para incluir apelidos, como no caso do ex-presidente e muitas outras coisas, Luiz Inácio Lula da Silva. O nome e o sobrenome são muito importantes. São sua identificação legal, é credencial, é a sua credencial social. Não dá para viver sem um nome. O nome ainda é imprescindível e sempre será. Portanto, a importância, existe importância no seu nome e sempre haverá. Da mesma forma, o nome de Deus também tem importância e sempre terá. Pessoas têm usado o nome de Deus sem sua autorização. Isso para conseguir poder, influência, para angariar vantagens, votos. Em nome de Deus, desautorizadamente, muitos têm prometido coisas e enganado o povo. O temor que os judeus tinham e têm em pronunciar o nome de Deus desapareceu entre os ocidentais e tomam cotidianamente o nome de Deus em vão. Jesus advertiu isso em seus tempos, como está escrito em Mateus 5, 33 e 36, dizendo: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. É bem verdade que hoje alguns estão pintando os cabelos, mas não existe uma tinta eterna. Nesses versos, Jesus indiretamente diz que, ou até diretamente diz que não se deve jurar pelo céu, pela terra, pela cidade santa, e nem mesmo por você, que dirá jurar por Deus. Isso é uma forma de dizer, cuidado, se jurando por essas coisas já é errado, quanto mais jurar usando o nome de Deus. Isso é tornar seu nome vão. Mas Jesus não nos proíbe de usar o nome de Deus. Ele mesmo nos ensina a orar exaltando a santidade do nome de Deus. E isso está lá em Mateus 6:9, quando ele diz assim: Portanto, vós assim orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essa santidade deve ser sempre lembrada para não perdermos de vista a importância do nome de Deus. Assim, ele abre uma permissão para que não entremos no extremo dos judeus, de esquecer inclusive o seu nome, e em outro lugar nos chama para usar incessantemente o nome santo de Deus em certas ocasiões. Isso também está lá em Mateus 28, 18 a 20, onde encontramos o seguinte escrito: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nosso nome tem importância. Não gostamos de vê-lo sendo usado de forma leivosa. O nome de Deus é santo e por isso tem uma importância muito maior. Quando nos convertemos e somos batizados,
passamos a ser chamados de cristãos. E aqui no Brasil, de crentes, principalmente os evangélicos. E isso nos leva a carregar a importância do nome de Deus em nossa identidade moral, em nosso caráter. Quando Adão caiu, perdemos o sobrenome do nosso Pai Celestial. Nossa certidão no cartório celestial não continha o nome do nosso Senhor e Salvador. Por isso, não podíamos herdar as coisas de Deus. Com a nossa conversão, ganhamos, ainda que tardiamente, o registro do nosso nome e do sobrenome de Deus no livro do cartório celestial por intermédio de Cristo. Isto porque cremos naquele que deu sua própria vida para ganhar a nossa e nos fez o quê? Seus irmãos. E Paulo nos garante isso em Romanos 8,15, que encerra: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Temos agora em nossa certidão celestial o nome do Pai. Somos herdeiros de todas as coisas por aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus. Jamais poderemos esquecer que o importante e singular nome de Deus hoje está escrito em nosso registro, no livro da vida, por meio da graça dispensada por Deus através do sacrifício de seu Filho Jesus. E essa graça não foi de graça. Foi pago um alto preço. A graça não é barata. E não foi barata para o Pai que viu seu Filho morrer por nós numa cruz. Quem perdeu um filho sabe o que é isso. Honrando o Filho, honramos o Pai. E honrando o nome do Filho, honramos o nome do Pai. E não sofreremos a advertência do profeta Malaquias em seu livro, capítulo 1, verso 6, que alerta: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado teu nome? Não podemos desprezar o nome de Deus e tomá-lo em vão. O seu nome é importante e sempre será. O seu nome é santo. O segundo ponto da nossa lição fala sobre as consequências em usar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento não estabelece uma pena, mas deixa claro que haverá uma. Não sabemos qual. Vamos ler de novo lá o texto lá de Êxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A expressão não terá por inocente nos obriga a pensar que haverá um culpado e um julgamento. Tomar o nome de Deus em vão é certeza de condenação, pois a sentença afirma que não será tomado por inocente quem fizer tal coisa. O artigo 5º da nossa Constituição, em seu inciso 39, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O terceiro mandamento é uma lei e define anteriormente um crime. Qual é? Usar o nome de Deus em vão. Porém, não comina previamente uma pena, um castigo, uma reprimenda que tenha um teor punitivo e pedagógico. Será por quê? Realmente não sabemos. Podemos apenas supor. Para se ter uma ideia do temor da pena desconhecida, os rabinos fariseus passaram a falar Ruach HaKodesh, que traduzido é Espírito Santo, para não falar Ruach Elohim, Espírito de Deus. Eles nomearam o Consolador assim, para evitar falar Espírito de Deus e usar o tetragrama, e incorrer na infração
do terceiro mandamento. Há uma forte suposição e uma expressiva corrente teológica de pensamento que relaciona o terceiro mandamento à questão do juramento, do compromisso, da responsabilidade em cumprir obrigações e promessas. Em Levítico 19, versos 11 e 12, vemos o seguinte: não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. A mesma orientação é dada por Jesus lá em Mateus 5, 33 a 36, que diz o seguinte, fala assim: outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do rei, já falamos isso, né? Nem jurarás pela tua própria cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu não posso nem tomar cabelo, que já estou perdendo os que tem. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quando a pessoa fala juro por Deus, quando ela falava juro por Deus, ela estava querendo dizer, se for mentira, o que eu disse, eu vou sofrer o castigo do terceiro mandamento. Jurar em nome de Deus era sinal de que se poderia acreditar no cumprimento da obrigação, da palavra da pessoa, daquele compromisso que ela assumia, por causa do medo do castigo. Todavia, os descumprimentos das responsabilidades, as trapaças e infidelidades estavam banalizando o nome do Eterno. Moisés recebeu o aviso de Deus para terminar com essa brincadeira. Mesmo assim, o povo continuou e ao tempo de Jesus a coisa tinha voltado a ser como antes. Juravam pelo nome de Deus. Não bastava se comprometer, como diz na roça, tirando o fio do bigode. Era preciso jurar por Deus, senão ninguém acreditaria em você. Por que não acreditaria? Porque você não tem moral, reputação, fama. Precisa jurar para o outro acreditar. A palavra da pessoa não era suficiente para garantir que ela cumpriria a sua obrigação. Jesus ensina que devemos ser sim, sim e não, não. E por conseguinte, ter uma reputação, um nome limpo. Um nome limpo na praça, capaz de fazer as pessoas acreditarem em você. Não pelo seu juramento, em nome de Deus, mas pela sua reputação. Prometi pagar dia tal, se puder, pagar até antes. Jesus quer dizer, se você não tem reputação, não se calce na reputação de Deus. Seja você mesmo, assuma suas responsabilidades. Cumpra as suas palavras. Deus não é seu fiador. Seu caráter é que é. Se disser sim e fizer, acreditarão em você. Não vai precisar assinar nada. E se não aceitarem sua palavra, não se fará o negócio, ponto, acabou. Vejo esse mandamento ligado ao caráter do homem. Um chamamento às suas responsabilidades. Uma chamada para responder sim, comi a fruta. E não dizer, a mulher que me deste me fez comer a fruta. Uma chamada a assumir seus erros e dizer, comi a fruta. E não falar, a serpente me enganou e então eu comi. Foi assim que Adão e Eva fizeram. Fugiram de suas responsabilidades, das consequências dos seus atos. O primeiro pecado foi a desobediência. Parece que o segundo foi a fuga das responsabilidades. Tomar o nome de Deus em vão é romper com suas reais responsabilidades e atribuir a Deus o que não lhe compete. Tem muita gente botando na conta de Deus coisa que é dele. Os judeus sabem as consequências disso. Toda a sua história é marcada por isso. Banalizar o nome de Deus é o mesmo que tratá-lo como outros deuses. E isso abre ao homem a possibilidade de adorar outros deuses. E o sentencia a distanciar-se do verdadeiro Deus.
quebrar esse mandamento resulta em potencialmente quebrar o primeiro. Não terás outros deuses diante de ti. E também o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Quando você quebra esse terceiro, provavelmente já quebrou os outros. Por isso, provavelmente, a pena não é combinada, porque a quebra deste mandamento acarreta inexorável e inevitavelmente a quebra, e talvez até a potencialização de pelo menos os dois anteriores, cujas penas já são descritas. Pode ser apenas um agravamento das penas anteriores, tornando-se terrivelmente assoladora a ideia de qual é essa oculta pena. Talvez foi esse o medo, esse temor que fez com que os judeus parassem de falar o nome de Deus. Não sabiam nem da pena, só de imaginar era melhor não falar. Terceiro ponto da lição de hoje é: como usar o nome do Senhor de forma digna. Ao contrário de algumas expressões, outras podem demonstrar uma boa referência, uma valorização e um respeito ao nome de Deus. Expressões como Deus te abençoe, durma com Deus, se Deus quiser, graças a Deus. Essas são expressões cotidianas que trazem uma impressão de que existe valor nesse nome. Portanto, não é uma utilização vã do nome de Deus ou de Jesus, pois expressam sua fé e crença e até a autoridade e poder do nome de Deus, e isso produz bons frutos. A Bíblia nos ensina que existem algumas permissões para usar o nome de Deus em certas ocasiões, e em outras ocasiões ele é até colocado como uma ordem de utilização. Vamos ver Mateus 28, 19. Temos aqui: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui vemos uma ordem para usar esse nome. Nosso comentarista, ele até nos ensina que a utilização do nome de Deus durante as nossas pregações é uma forma digna e honrosa de usá-lo, de valorizá-lo. Há uma autorização para isso, e essa autorização passa pelo crivo da pregação da verdade. Ou seja, aqueles que pregarem o nome de Deus com outros fins que não seja a sua exaltação, incorrem no uso de seu uso em vão. E essa advertência vem em Mateus 7, 15 e 16, que diz para termos cautela em relação àqueles que usam de tais artifícios. São pregadores que aparentemente falam a verdade, mas são mentirosos, e que só é possível perceber isso pelas suas ações e não pelos seus discursos. Vejamos Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? E ainda Jesus reforça tal aviso lá em Marcos 7, versos 6 e 7, dizendo: e ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Qual a forma de usar o nome de Deus em vão nas pregações? Pregando para saciar o próprio apetite, como lobo, honrando só de palavras, ensinando doutrinas falsas. Isso é um uso errado e condenável do nome de Deus. Qual a maneira de pregar, então, usando de forma digna o nome de Deus? Pregando com sinceridade de coração, ministrando a sã doutrina, apacentando as ovelhas e não a si mesmo. Nosso comentarista também nos ensina que ainda há uma outra permissão de usar o nome de Deus de forma digna, e tal forma é usar o nome de Deus na nossa própria vida. Uma forma de viver digna.
Uma forma de viver digna dignifica o nome de Deus a quem servimos. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 2, 24, diz o seguinte: porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aqui Paulo faz uma remissão a passagens do Velho Testamento. E são encontradas essas expressões 17 vezes no Antigo Testamento, para exemplificar a hipocrisia reinante entre aqueles que professavam o nome de Deus, ou o nome de Jesus, anunciavam e pregavam o nome de Jesus, mas que não viviam segundo o que professavam. Um sábio disse que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. O rabino Ilai disse que se um homem percebe que suas más propensões estão a ponto de prevalecer contra ele, que vá para um lugar que ninguém o conheça, que se vista de negro e cubra a sua cabeça com um véu escuro, e então faça o que bem lhe parecer, a fim de que o nome de Deus não seja publicamente profanado. As palavras de Paulo ressoam hoje, como as do rabino, dado tanta hipocrisia e tantos falsos profetas que, vestidos de louro, honram a Deus com os lábios e têm o coração distante de Deus. E com sua vida fazem coisas horríveis, e os incrédulos zombam do nome de Deus, blasfemam contra o nome de Jesus por causa do exemplo de vida desses falsos cristãos, que envergonham a obra do Evangelho. Falam bonito e fazem feio. Portanto, nossa vida, nossa forma de viver é uma forma de como usar o nome do Senhor de forma digna. Cumprir o terceiro mandamento é vencer as tentações e temer o nome de Deus. É receber justiça, mas justiça de verdade. Não é essa justiça aí de mentira que se vê por aí e nas mais altas instâncias do judiciário. É ser justificado e curado da peste e da praga. Receber a alegria no Deus da nossa salvação. Conforme está em Malaquias 4:2, que diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Ah, como precisamos de cura, de sair dessa quarentena, de saltar de alegria nesses dias difíceis. Concluindo, o terceiro mandamento nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus nos é desconhecido. É representado por um tetragrama. Você também receberá um nome, e esse só será conhecido por você, conforme está em Apocalipse 2,17, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse nome que receberemos e o verdadeiro nome de Deus nos são desconhecidos até o momento. Mas ainda assim é possível honrá-lo, pois se pode honrar uma pessoa mesmo sem saber o nome dela. E isto nos ensina que devemos honrar o nome de Deus, não por causa do tetragrama ou de sua pronúncia correta, mas porque, tendo nos tornado os filhos de Deus, nossa pregação, nossa palavra a seu respeito, a nossa vida e a nossa maneira de viver dirão quem é esse Deus que servimos e que deve ser temido, respeitado, amado, adorado, e que não pode ser tomado como um Deus qualquer, com um nome qualquer, com uma adoração qualquer. Honre a si mesmo e seu nome será honrado. Honre a Deus com sua vida, com suas palavras, e o nome de Deus não será tomado em vão. Faça isso deixando Jesus reinar em sua vida, sobre todos os aspectos dela,
em sua vida religiosa, em sua vida pessoal, familiar, social e profissional, e carregue sobre si o último tetragrama que foi colocado pelos soldados romanos na cruz de Cristo, o qual continha as letras INRI, iniciais da frase Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, a sigla latina de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Que Deus reine em nossas vidas. Amém.